Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas vocês estarão vendo esse vídeo. Sou eu, professor Jonas, vocês já devem ter percebido, né? Professor da disciplina Política e Direito Aplicados à Educação. E eu resolvi gravar alguns vídeos sobre os conteúdos do segundo bimestre, porque nós vamos ter um bimestre bastante corrido, bastante complicado. Já perdemos algumas aulas, principalmente nas quintas-feiras, e aí eu acho que esse material é uma ajuda que complementa o estudo da apostila, que vocês devem baixar, estudar, e também como um material de consulta para o estudo da prova, tá? Então, vou gravar alguns vídeos com alguns temas específicos, e o tema específico desse vídeo é as principais leis relacionadas à educação. Tá? Esse tema está na página 3, na página 6 e na página 7 da apostila. Tá? E aí eu preparei uns slidezinhos aqui, a gente vai falar bem rapidinho, porque a ideia é ser um vídeo mais curto, mais sintético. Tá ok? Então vamos lá. Vou projetar aqui um slide. Principais leis relacionadas à educação. E aí, eu já queria mostrar para vocês aqui esse esquema, né, dessas principais leis. Tá? Eu acho que está um pouquinho pequeno, ficou um pouquinho pequeno, mas vamos falar rapidinho, inclusive por que ela está nesse esquema assim, ó. Quais são as principais leis da educação? A gente vai ver aqui Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou LDB, de 1996. Repare que sempre tem o nome da lei, o nome pelo qual ela ficou conhecida, mas também tem ali o número da lei. Lei 9394 de 1996. Essa é a LDB. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é conhecido como ECA, que é a lei de número 8.039 de 1990, a lei do piso, que é a lei 11.738 de 2008, e a lei 13.005 de 2005, que é o Plano Nacional de Educação, também conhecido como PNE. Tá? A gente vai falar basicamente dessas 5 leis. Reparem que tem umas setinhas aqui, porque isso tem a ver com o que a gente já estudou, que são aquelas relações de hierarquia entre as leis. Então, a Constituição Federal é a lei maior, e aí, abaixo dela, você tem a lei do piso, a LDB e o ECA, tá? Mas olha que interessante aqui, ó. A lei do piso, a LDB, ela também tem uma setinha para o Plano Nacional de Educação, assim como a Constituição. Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação está previsto na LDB. É a LDB que diz que tem que se ter uma lei que seja relacionada ao Plano Nacional de Educação. Tá? Então, essas são hierarquias aqui das leis. A gente vai falar um pouco de cada uma, a gente não vai entrar em detalhes, mas é só para vocês entenderem e se situarem um pouco em relação a essas leis. Tá? Algumas vocês até já conhecem. Então, isso é um pouco uma revisão. Vamos lá. Constituição Federal Brasileira de 1988. A gente falou muito no primeiro bimestre sobre ela, também conhecida como Constituição Cidadã. Nossa primeira Constituição depois da ditadura, que foi aquele processo que vocês viram nos vídeos, de uma construção com maior participação popular das pessoas, com uma tentativa de envolver a sociedade na discussão desses temas, gerou, inclusive, esse livrinho, assim, esse design clássico, que é o que identifica a Constituição, até quando esse livro está nas repartições públicas, tá?
E é a lei maior do nosso país, como vocês sabem, não é uma lei só de educação, é uma lei que trata de todos os assuntos, praticamente, mas de uma maneira mais genérica, mais geral, é, ainda que seja suficiente para a gente também ter uma série de direitos, né? É uma lei que fala sobre a organização do nosso Estado brasileiro, sobre os três poderes, sobre os direitos individuais das pessoas, sobre os direitos políticos e sobre os direitos sociais. Dentre eles, um direito social, ou seja, um direito que todo mundo tem que ter, é o direito à educação, que começa lá no artigo 205. Tá? A gente já falou bastante dele, então eu não vou ficar aqui repetindo, mas é importante lembrar sempre que, como é a nossa lei maior, nenhuma outra lei da educação pode entrar em confronto com o que está escrito na Constituição. Tá? Então, lembrem sempre disso. Ela está lá no topo da nossa pirâmide das leis. Aí a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, também conhecida como LDB, e que tem esse número aí, Lei 9394 de 1996. Lembra que a gente, quando falou sobre projeto de lei, a gente falou que o projeto de lei recebe um número e depois o ano. Né? Se o projeto de lei foi proposto esse ano, ele vai ter um número lá qualquer, de repente, sei lá, 125/2024. Só que até ele ser aprovado, leva aí alguns anos, às vezes. Então, quando ele virar lei, ele não vai ser mais projeto de lei, ele vai ser lei e vai ter um outro número e um outro ano, que ele pode demorar 5 anos para ser aprovado. Então, um projeto de lei que foi proposto esse ano, se ele for aprovado daqui a 5 anos, ele vai ter um número e o ano vai ser 2029, né? Então, a LDB, ela começou a ser discutida antes, mas ela foi aprovada em 1996. E é a principal lei de educação, porque ela trata, ela também foi bem discutida no Congresso, junto com a sociedade, mas ela trata de todo o sistema educacional. Ela vai falar desde a educação infantil até o nível superior, até o nível da universidade. Também vai falar da formação de professores, vai falar da gestão democrática, vai falar da avaliação, do currículo, dos objetivos da educação em cada nível, em cada modalidade. Então, ela é uma lei bastante completa em relação à educação. Ainda assim, algumas leis precisaram ser criadas depois para complementar também a LDB, tá? Mas é a nossa principal lei de educação e ela não confronta com a Constituição. Ela está bem adequada à Constituição, tá? Como tem que ser. Aí a gente tem uma lei que não é uma lei da educação. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, é a Lei 8.069 de 1990. Por que a gente trata dessa lei como uma lei relacionada à educação? O ECA trata de várias questões. Trata principalmente do direito da criança e do adolescente, direito à saúde, direito à educação, direito à assistência, direito a ser atendido primeiramente em várias situações. Trata também do que ocorre quando uma criança ou um adolescente comete uma infração, né? Que tipo de penalidade, que tipo de medida socioeducativa essa criança terá que cumprir, qual é o papel do Conselho Tutelar, até sobre a adoção essa lei trata. Mas ela é importante porque professores, em geral, tratam com criança e com adolescente, né? Principalmente educação infantil e ensino fundamental, a gente trata com esse público. Então, a gente precisa conhecer os direitos das crianças e do adolescente, porque a gente não pode cometer equívocos e, inclusive, ferir os direitos da criança e do adolescente. Então, essa é uma lei que ajuda bastante, inclusive para quem é adolescente, conhecer um pouco mais dos seus direitos, tá? E ele fala, a lei, o ECA, fala sobre responsabilidade da escola também, por exemplo, em casos de violência familiar.
né, as obrigações que a escola tem em relação a essas e outras questões, tá? Então, não é uma lei da educação, mas é uma lei relacionada à educação. Aí a gente vai falar de uma lei também, que a gente já comentou, que é a lei do piso salarial dos professores, lei 11.738. Essa lei, ela basicamente estabelece ali o valor mínimo que o professor deve ganhar numa carga horária de trabalho de 40 horas semanais, tá? Já expliquei para vocês também que a maioria dos contratos dos professores não é para 40 horas de trabalho semanal. Em geral, 24, às vezes 16, se for segundo segmento, ensino médio. Então, não vai ser esse valor aí do piso de 4.580. A gente vai ter que fazer ali a regra de 3 para ver o proporcional. Então, por exemplo, professor que trabalha 20 horas, esse valor vai ser, por exemplo, 2.290. E nem todos os municípios, às vezes, cumprem, tá? Isso é uma luta ainda em muitos municípios. Além disso, essa lei determina que 1/3 da carga horária de trabalho do professor, ou seja, se ele trabalha 18 horas, 1/3 desse tempo é dedicado ao planejamento pedagógico, tá? Então, um professor de 18 horas, ele vai trabalhar 12 horas diretamente na sala de aula com os alunos e 6 horas ele vai ter para atividades de planejamento, avaliação, correção de provas, reunião pedagógica, reunião com os pais e outras atividades necessárias para ele desenvolver o trabalho dele. Por fim, a gente tem o Plano Nacional de Educação, o PNE. Tá errado aqui, tá, gente? Não é 11.738, não. Depois eu vou fazer essa correção. Essa lei é a Lei 13.005 de 2014. Veio errado aqui meu slide, tá? Mas eu vou continuar assim mesmo. Mas lembre-se disso. Embora vocês não precisem decorar os números das leis, tá, gente? O que é o Plano Nacional de Educação? A LDB diz, e a Constituição também, que o país tem que ter um plano de metas, um plano nacional de educação para melhorar vários índices da educação em várias áreas, na educação infantil, na formação de professores, no ensino superior. Então, o Plano Nacional de Educação, ele tem duração de 10 anos. A gente teve, esse já é o nosso segundo Plano Nacional de Educação, desde que a LDB foi aprovada. Ele está com a validade terminando agora, né, porque ele foi de 2014 a 2024, e ele estabelecia lá algumas metas para serem cumpridas em 10 anos. Quantas vagas deveriam ser criadas na educação infantil, quantos professores deveriam ser formados, quanto de investimento deveria ser feito na educação, considerando o valor do PIB. Então, tem metas muito objetivas ali e estratégias para se cumprir essas metas. O cumprimento dessas metas é acompanhado por vários órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. É só para vocês entenderem que é uma lei que determina que, independente do governo, em 10 anos tem que se atingir determinadas metas. Ah, professor, mas essas metas são atingidas? Nem sempre, né? Mas o plano ele existe justamente para pressionar os governos, principalmente o governo federal, a ter estratégias para cumprir essas metas, tá? Então, voltando aqui no slide. Plano Nacional de Educação, Lei do Piso Salarial, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Constituição Federal, e aí a gente volta aqui para a nossa hierarquia das leis, e aí a gente vê de novo a Constituição aqui. Tá? É isso, gente. Espero que esse conteúdo ajude. Eu vou depois gravar outros vídeos, tá? Então, até a próxima.